Pronto. Opa, não, parei. Esqueci. Quando começa o vídeo, tem que ajustar o brilho. Quando começa o vídeo, antes dele... Pronto, agora sim. Show, vai. Pode ir? Pode. Oiê! Eu sou Vivi Costa, Cake Design, e hoje eu vou te mostrar quais são os 5 passos para produzir qualquer tipo de bolo como uma boleira profissional. Pode? Pode. Oiê! Eu sou Vivi Costa, Cake Design, e hoje eu vou te mostrar os 5 passos para você produzir qualquer tipo de bolo artístico como uma verdadeira profissional. Muitas boleiras hoje se deparam com vários problemas na produção dos bolos, na produção dos seus bolos, na decoração deles também. Às vezes correm para um lado, correm para o outro, repetem, tentam fazer diferente, mas acabam chegando no mesmo ponto. Não ultrapassam o nível de decoração, chegam sempre naquele ponto e não conseguem passar dali para melhorar. Sabe como que se chama isso? Barreira do amadorismo. Show. A barreira do amadorismo acontece quando, dentro da produção, você continua cometendo os mesmos erros e não consegue passar deles. Você não consegue corrigi-los. Você pode tentar várias formas, mas acaba fazendo a mesma coisa. Acaba tendo os mesmos erros. Seus bolos ficam tortos, eles têm barrigas, ficam com aquelas ondulações laterais, o acabamento ainda fica grosseiro, ele ainda fica desnivelado, ainda tem alguns problemas de rachaduras, de ressecar, ele ainda está assim, seu bolo ainda permanece assim. Vamos lá. Ele já rachou? Já desmoronou? Você fez um bolo lindo, ai como tá lindo, ficou tão feliz, e de repente ele começa a desmoronar todo, com a cliente perto de vir, de chegar, ou você perto de entregar esse bolo e te deu um desespero porque ele desmoronou completamente. Já aconteceu isso? Isso é a barreira do amadorismo, porque você continua fazendo os mesmos erros. Isso acontece porque você pula etapas essenciais. Ou seja, a forma que você faz a sua massa. A sua massa é ideal? Você tem certeza que ela é ideal para aquele tipo de bolo que você está fazendo? Será que aquele bolo fofinho é o ideal para fazer um bolo esculpido? Será que a quantidade de recheio que você coloca querendo fazer com que o cliente fique satisfeito? Olha, tanto de recheio, mas é o ideal para fazer o seu bolo ficar bem consistente, bem certinho e não rachar? Será que você está fazendo certinho, montando ele corretamente, colocando uma estrutura correta para esse bolo ficar em pé, ou colocar os andares corretos, ou até mesmo a decoração? Será que você não mexe muito, não coloca muito ingrediente seco para o seu bolo ficar esfarelando? Será que não coloca muita calda para o seu recheio ficar amolecido? Será que tudo isso que você tá fazendo... Volta. Será que você não coloca aquela quantidade de recheio bem generosa, como eu falei agora há pouco? E aí quando você vai passar o ganache, tá retinho, de repente quando você olha, ele tá lá, ó, todo ondulado. Por quê? Porque os recheios estão saindo para a lateral e aí marcam o seu bolo completamente. E aí quando você vai colocar a pasta americana em cima, não aguenta o peso e racha. As etapas estão sendo puladas, são etapas essenciais para fazer com que seu bolo fique perfeito e que se apresente como um bolo de uma verdadeira profissional. Pode ir? Pode. Você nunca vai conseguir vender bolos assim. Por quê? Porque o cliente precisa ter a certeza de que você é uma profissional. E quando ele percebe bolos dessa forma, né, com ondulações, sem um acabamento delicado, ele vai observar e vai perceber que você não tem o conhecimento correto, que não fez o método correto, não fez todas as etapas, não cumpriu todo o passo a passo do processo. Volta. Pronto. Você nunca vai vender bolos assim. Pode até vender um, outro, mas aí o cliente vai perceber, vai observar, porque o cliente é observador. Ele sabe que você não cumpriu algum tipo de processo, algo deu errado no seu bolo,
Porque se alguns bolos são tão retinhos, são com quinas lindas, são bem estruturados, e o seu de repente rachou, o seu de repente ficou com ondulação, ele vai perceber que existe uma diferença, que existe um nível diferente de cada bolo. E aí é isso que você precisa mudar. Você precisa fazer bolos como uma profissional. Porque para viver de bolos, você precisa vender esses bolos, você precisa ter reputação, você precisa ser reconhecida para que você consiga vender esses bolos e ser... Para viver de bolos, você precisa vender esses bolos, você precisa ser reconhecido pelo trabalho excelente que você faz e você precisa ter reputação, para que ninguém tenha medo de encomendar um bolo a você. Vai? Vai. E é só com bolos lindos, deliciosos e surpreendentes. E é só com bolos lindos, deliciosos e surpreendentes é que você vai conseguir chegar lá. Mas se você continuar com os mesmos erros de hoje, você vai continuar na barreira do amadorismo. Mas a verdade é que, se você quiser viver do que ama, fazendo o que ama, fazendo bolos deliciosos, lindos, incríveis para encantar o seu cliente, você precisa seguir um método, processos validados na produção do seu bolo para que isso aconteça. Eu estou falando dos 5 passos para você fazer bolos artísticos como uma profissional. Esses são os 5 passos. 1. Massa apropriada. Como eu tinha falado anteriormente, você faz a massa apropriada para o seu tipo de bolo? Você tem certeza que ela é apropriada? Porque vai depender muito da consistência desse bolo, do airado desse bolo, você conseguir fazer algum tipo de bolo profissional, que existem vários tipos, né? Então, um bolo muito airado, como um pão de ló, por exemplo, você não vai conseguir esculpir um bolo com esse tipo de massa. Não vai ficar. Então, você precisa realmente saber qual é o tipo de massa para cada tipo de bolo. E aí, a partir dessa massa, você precisa ter um recheio bem consistente, um recheio apropriado para isso e a forma correta de distribuição dessa massa. Ai, que ódio. E aí, a partir dessa massa, né, com essa massa bem escolhida, bem estruturada, você vai escolher o recheio. Tem que ser um recheio cremoso, um recheio consistente, para que na distribuição de cada camada ele fique bem igualitário e você consiga trazer uma segurança maior no seu bolo, na estrutura do seu bolo. Vamos lá. Pronto? Estrutura estável e a montagem correta. Você precisa saber qual é o tipo de montagem correta para o seu bolo. Se for um bolo de 3 andares, você precisa qual a estrutura correta a ser colocada nesse bolo. Você precisa saber qual tipo de material utilizado para essa estrutura, para que não corra risco na locomoção, na entrega desse bolo, no momento em que você for colocar na mesa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, a estrutura correta. Depois, definindo qual é a estrutura correta, você vai colocar em prática o tema e o design que você já estudou. Depois de ter feito a estrutura correta, a distribuição das camadas corretamente de massa e de recheio, aí sim, você pode colocar em prática o tema e o design já previamente escolhidos para o seu bolo. Então, se for um bolo esculpido, você já sabe exatamente o que vai precisar colocar nele, qual a cor, qual o sombreamento, quais os cortes necessários, quais as aplicações corretas para cada massa. E aí sim, pode seguir em frente. E o acabamento delicado. Fundamental também, gente. Depois de tudo isso, massa, recheio correto, planejamento, estrutura, o tema. Você não pode colocar um tema e um design de uma forma grosseira. Ele precisa ter um acabamento delicado, um acabamento bonito, um acabamento que enche os olhos. Então, esses são os 5 passos
fundamentais, essenciais para que você consiga fazer bolos profissionais. Agora eu vou te mostrar na prática como você vai começar. E agora eu vou te mostrar na prática como você vai começar a implementar esses 5 passos. Vou te ensinar, te dar um presente, a minha massa que eu posso fazer. Ai, que ódio, vai. Pronto, presente. Começa em presente. Tá. Vou te dar um presente. Não, melhor falar de novo. Tudinho? É. Então, peraí, deixa eu lembrar. Porque eu não sei se eu vou conseguir cortar de uma maneira deixa coerente. eu lembrar aqui. Agora eu vou vou te ensinar como você pode. Vou te mostrar na prática. Né? Vou te mostrar na prática como implementar. Como começar a implementar, que é o primeiro 5 passo. passos. Tá. Eita porra. Agora eu vou te mostrar na prática como você fará para implementar esses 5 passos. Eu vou te ensinar a fazer a minha receita, a minha massa, que eu utilizo para fazer naked, torta, bolo estruturado, bolo com quinas perfeitas e bolo esculpido.